Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a falar sobre aplicações das derivadas, né? A gente chegou ao final dessa segunda unidade do nosso curso, vamos dizer assim. Nesse vídeo e na próxima aula a gente vai combinar tudo que a gente viu até agora para fazer esboço de gráfico de alguma função, certo? Então vão ser aulas de exercícios, basicamente, em que a gente vai ver o passo a passo que a gente precisa realizar para conseguir esboçar os gráficos, certo? Beleza. O primeiro exercício de hoje vai ser esse aqui, ó. A gente vai esboçar o gráfico da seguinte função. Y igual a x menos 3 vezes a raiz cúbica de x, certo? Então, para a gente esboçar o gráfico, a gente tem que seguir um certo roteiro de algumas coisas, de algumas informações que a gente pode coletar, certo? Para a gente poder dizer como que é a forma do gráfico com mais propriedade, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai procurar vai ser por assíntotas, certo? Tanto assíntotas verticais quanto assíntotas horizontais. Essa é a primeira parte. Aí, a segunda parte, a gente vai olhar para onde que a função ela aumenta e onde que ela diminui. Então, a gente vai olhar para crescimento e para decrescimento, né, os intervalos em que ela aumenta e onde ela diminui. Ou seja, a gente vai ter que olhar para a derivada disso aqui, para o sinal da derivada disso daqui. Tá? Finalmente, a gente vai olhar para os pontos críticos, dizer se eles são máximos e mínimos locais. Todas essas informações aí a gente vai juntando, tá bom? Para a gente montar o gráfico. Depois a gente vai olhar para onde que a função é côncava para cima, onde que ela é côncava para baixo. Então, a quarta etapa aqui seria olhar para a concavidade. E com isso, a gente falar também sobre pontos de inflexão, tá? E, finalmente, a gente monta o gráfico e junta ainda com algumas informações importantes sobre a função, como raízes, por exemplo, tá? Esse tipo de coisa que a gente pode ver rapidamente também. Beleza? Então, vamos iniciar aí. Vamos ver. Nesse passo 1, existe alguma assíntota para essa função? Vamos lá, então. A gente tem que ver para assíntotas horizontais e para assíntotas verticais. Vamos começar com as horizontais, porque elas são levemente mais complicadas, né, do que as verticais. O que é que a gente precisa olhar para ver se tem assíntotas horizontais? A gente tem que calcular o limite da função quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito, não é isso? Então, quando o x tender a mais infinito, o limite de x menos 3 vezes raiz cúbica de x... Bem, isso aqui não é exatamente uma função polinomial, né, porque tem essa raiz cúbica aqui, mas o comportamento dela é basicamente o mesmo. O termo que vai me dizer o que é que acontece quando o x tende a infinito vai ser o termo que é dominante aqui, que é esse, certo? Esse termo é dominante porque ele é a minha potência que aparece aí, que tem o maior expoente. Lembra que essa aqui, ó, essa raiz é a mesma coisa que x elevado a 1/3, né? Então, aqui eu tenho x elevado a 1, ali eu tenho x elevado a 1/3. Então, quem tem o maior expoente é esse aqui, portanto, esse termo é o x que vai dominar. É ele que vai dizer o que acontece. Então, como o x está tendendo a infinito, né, a expressão inteira tende a infinito, porque é o comportamento do x que vai determinar. Beleza? Da mesma maneira, se eu fizer o x tender a menos infinito, da minha mesma função aqui, x menos 3 vezes raiz cúbica de x, certo? Então, de novo, é o comportamento do x que vai determinar, porque ele é o termo dominante. Como o x tende a menos infinito, isso aqui tende a menos infinito. O que isso significa é que, bem, como esses dois limites aí que a gente fez não existem, então não há assíntotas horizontais, certo? Não há assíntotas horizontais desse tipo aqui. E verticais? Verticais é mais fácil. Por que verticais é mais fácil? Porque a gente tem que ver qual que é o domínio da nossa função. Existe algum ponto que não pertence ao domínio dessa função, tem algum ponto que eu não posso substituir o x por esse valor? Não tem.
Repara que aqui há essa raiz, né? Então, aí potencialmente eu podia ter alguma restrição, mas é uma raiz com índice ímpar. Então, eu posso substituir aí até por valores negativos no x, tá? Então, como o domínio da função é dado pelos reais inteiros, então não tem nenhuma assíntota vertical. As assíntotas verticais vão aparecer justamente onde o limite for igual a infinito. Como eu tinha falado lá no início do curso, esses pontos normalmente aparecem em pontos em que a função não está definida, né? Lembra que fica alguma coisa diferente de zero no numerador e zero no denominador, tá certo? Na hora que a gente substitui. Então, não há também assíntotas verticais. Então, essa função aí não vai ter nem assíntotas verticais e nem horizontais. Vamos para a segunda parte. A gente tem que olhar agora para onde que a função ela aumenta e onde que ela diminui. Então, a gente vai olhar para a derivada. Quem é que é o y' aqui? Y' vai ser a derivada de x, que é 1, menos, aí eu vou ter 3 vezes a derivada de raiz cúbica de x, que é x elevado a 1/3. Fica mais fácil de derivar assim, né? Esse 1/3 aqui desce multiplicando, vai ficar 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Ou seja, fica 1/3 menos 1, que seria a mesma coisa que 3/3. Então, vai dar menos 2/3 aqui. Certo? Cancela esse cara com esse aqui. Então, o y' vai ser 1, beleza? Menos x elevado a menos 2/3, que é 1 sobre x elevado a 2/3. Certo? Beleza. Então, para a gente estudar qual é o sinal dessa derivada, o que a gente vai precisar fazer vai ser tentar escrever isso aqui como uma forma mais simples, né? Ou como uma multiplicação ou como uma divisão. Então, vamos iniciar tirando o MMC, vai ser x elevado a 2/3, beleza? E aí eu vou ter aqui, ó, x elevado a 2/3 menos 1, certo? X elevado a 2/3 menos 1. Tá bom, então olha para o denominador primeiro. No denominador, bem, vamos simplificar mais um pouquinho ainda, né? Lembra que esse expoente aqui, ele é a mesma coisa que o quê, né? Como tem 2 no expoente aqui em cima e tem esse 3 aí dividindo, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado, certo? Menos 1 em cima sobre raiz cúbica de x ao quadrado aqui embaixo. Então, olha para o denominador primeiro. Olha para o denominador. Se a gente tem o x, ó, ele está elevado ao quadrado, quer dizer que o que está aqui embaixo, dentro da raiz, vai ser sempre positivo, né? No mínimo seria 0, mas no 0 não pode, porque iria zerar o nosso denominador. Beleza? Pronto. Então, o que significa aqui é que eu vou ter a raiz cúbica sempre de um número que é positivo. Então, raiz cúbica de um número positivo é sempre positivo. Então, aqui embaixo é sempre positivo. Beleza? Falta ver agora o numerador. O que é que eu posso falar, então, sobre o sinal de raiz cúbica de x ao quadrado menos 1? Quando é que isso aí vai ser maior que zero? Isso aí vai ser maior que zero. Joga para o outro lado. Lá, o menos 1 vai ficar a raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? De x ao quadrado é maior que 1. Eleva todo mundo ao cubo. Vai dar x ao cubo. Vai dar, desculpa, x ao quadrado maior que 1, né? Beleza. Isso significa, então, que o x, ó, x elevado a 2 tem que ser maior que 1. Então, daí você tira que o x tem que ser ou maior do que 1, certo? Ou menor do que menos 1, certo? Se o x ele ao quadrado for se o x for menor que menos 1, aí ele ao quadrado também vai ser maior que 1. Por exemplo, se o x for menos 2 ao quadrado dá igual a 4, que é maior que 1, certo? Então, nesses dois intervalos aqui, para o x maior que 1 ou para o x menor do que menos 1, a derivada vai ser positiva, certo? Da mesma maneira, a gente pode concluir, né, também que raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 vai ser menor que 0 no intervalo complementar aqui, no intervalo aberto complementar, né? Se o x estiver entre menos 1, certo, e 1. Daria x ao quadrado menor que 1, aí o x teria que estar entre menos 1 e 1.
Com isso, vamos montar aquela tabelinha de sinais, né? A gente tem, ó, na derivada, a gente tem o numerador, que é raiz cúbica de x ao quadrado menos 1. A gente tem o denominador, raiz cúbica de x ao quadrado. E a gente tem a derivada, que é a multiplicação desses dois valores aí. Os pontos importantes, no caso, são menos 1, certo? Lembra aí, ó, que o zero ele é um ponto em que a derivada não existe, né? Certo? Então, zero é outro ponto crítico também. Certo? Além desses, quais outros pontos críticos que a gente tem, né? Tem o menos 1, que faz com que esse nosso numerador ele dê zero, e o 1, também pelo mesmo motivo. Zero é ponto crítico porque a derivada não existe nele. Então, os pontos críticos vão ser menos 1, 0 e 1. Vamos olhar aqui agora para os sinais dessas funções. Certo? Tá bom. Então, a função do numerador, o que a gente sabe sobre ela? A gente sabe que ela é positiva antes do menos 1, é positiva após o 1, e é menor que 0 entre o menos 1 e o 1. O nosso denominador ele é sempre positivo, tirando no zero, né, em que ele é zero, aí a derivada não vai existir. Certo? Então, como é que fica o sinal aqui da derivada? Aqui vai ser mais, porque ficou mais com mais. Aqui vai ser menos, porque ficou menos com mais. Aqui também vai ser menos. E aqui vai ser mais. Com isso, a gente pode dizer como que a função ela aumenta ou diminui. Aqui, ó, antes do menos 1, a função vai ser crescente, porque a derivada vai ser positiva. Aqui é decrescente, porque a derivada é negativa. Aqui também, e aqui a função ela é crescente. Beleza? O que é que eu posso falar, então, sobre esses nossos pontos críticos? O menos 1, ele é ponto de quê? Ó, o sinal mudou de positivo para negativo, né? Ela era crescente antes e decrescente depois. Então, ele é um ponto de máximo local. Tá? Ponto de máximo local, de acordo com o teste da primeira derivada. E o 1 é o quê? No 1, o sinal da derivada mudou de menos para mais. Então, a função ela era decrescente antes e ela é crescente depois. Então, ele é um ponto de mínimo local. Beleza? O 0, por sua vez, não é nem ponto nem de máximo nem de mínimo local. Por quê? Porque o sinal da derivada não mudou. Ele era menos antes e é menos depois. Beleza? Então, pronto. A gente já viu aqui as assíntotas, que não existem. Já vimos onde que a função aumenta e onde que diminui. Já dizemos ainda se esses pontos críticos que a gente achou são de máximo ou de mínimo local, ou nem de uma coisa nem de outra. Falta agora a gente olhar para a segunda derivada, né? Para dizer onde que a função vai ser côncava para cima e onde que vai ser côncava para baixo. Vamos lá, então. Agora a gente tem que derivar mais uma vez. Para derivar mais uma vez, é mais fácil a gente olhar para a função com essa expressão aqui. Ó. Vai ficar mais fácil de derivar. No caso, a gente pega ainda desse jeito aqui. Y' igual a 1 menos x elevado a menos 2 sobre 3, tá? Da forma que estava aqui em cima, depois que a gente simplificou. Derivando mais uma vez, aí vai ficar o quê? Y, duas linhas, vai ser a derivada de 1, que é 0, aí menos, esse menos 2 terços daqui de cima desce multiplicando, então ficou menos 2 terços mais uma vez, vezes x elevado a o quê? Menos 2 terços menos 1, que vai dar menos 5 terços, certo? Menos 5 terços. Então, ajeitando os sinais, isso aí vai dar 2 sobre... sobre 3 vezes x elevado a 5 sobre 3. Certo? Então, o 2 e o 3 que aparecem aí, eles são sempre positivos. Então, quem vai me dizer qual é o sinal da segunda derivada é esse termo aqui, ó, é o x elevado a 5 terços. Certo? É o x elevado a 5 terços. Então, vê, x elevado a 5 terços é a mesma coisa que o quê? Se eu olho para isso aí como uma raiz. Vai ser raiz cúbica, porque aqui embaixo a gente tem esse 3, né? Vai ficar raiz cúbica de x elevado a 5, porque esse 5 vem para cá para o expoente e esse aqui de baixo vem para o índice da raiz. Como eu tenho dentro da raiz um x elevado a um expoente ímpar, então
Então, quem está aqui dentro pode tanto ser positivo, né, quanto ser negativo. E aqui eu tenho uma raiz ímpar, então também não tem nenhuma restrição aí, certo? No caso, observa que a segunda derivada ela não existe, tá? A segunda derivada não existe lá na origem, era isso que eu queria dizer, certo? Então, o que vai depender aqui vai ser justamente o sinal do x, porque todos os outros expoentes, né, e esse índice aqui são ímpares. Se o x for maior que zero, certo? Então, essa minha expressão aqui vai ficar a raiz cúbica de um número maior que zero. Raiz cúbica de um número maior que zero é maior que zero. E se o x for menor que zero, aí x elevado a 5 vai ser menor que zero, vai dar uma raiz cúbica de algo negativo. Então, vai dar o quê? Negativo. Beleza? Então, isso aí me diz o sinal da derivada. Esse aqui é o sinal da segunda derivada. Vamos montar agora a nossa tabelinha de sinais mais uma vez. Então, a gente tem o sinal da segunda derivada, no caso, depende só do sinal desse termo aqui de baixo, né? Então, só depende no zero, certo? Como é que fica, então? Antes do zero, para x menor que zero, o sinal é negativo. Para x depois do zero, o sinal é maior que zero, positivo. Então, antes do zero, a função ela é côncava para baixo, porque a segunda derivada é negativa. Depois do zero, ela é côncava para cima. Por quê? Porque a segunda derivada ela é positiva. Beleza? Com isso, a gente vê que zero é o quê? É um ponto de inflexão. Por quê? Porque o sinal da segunda derivada, ele muda quando a gente passa por esse ponto, tá certo? Zero é um ponto de inflexão. Então, a gente já tem o sinal da derivada, o sinal da segunda derivada. Então, a gente já resolveu até aqui. Falta só ver, por exemplo, raízes. Quem é que é uma raiz dessa nossa função aí, né? Vamos ver as raízes dela. Para a gente ter x menos 3 vezes raiz cúbica de x igual a zero, o que é que teria que acontecer, né? O x teria que ser igual a 3 vezes raiz cúbica de x, certo? Eleva todo mundo aí ao cubo, vai dar x ao cubo igual a 27x, beleza? X ao cubo aqui igual a 3 ao cubo, que é 27, vezes raiz cúbica de x ao cubo. Passa para o outro lado, ficou x ao cubo menos 27x igual a zero. Se eu colocar em evidência o x, vai ficar x vezes x ao quadrado menos 27, tá? Igual a zero. Então, quais são as raízes? X igual a zero, que é quem zera esse termo daqui, e os termos que zerarem essa outra parte de cá. Então, vai ter raiz de 27, tá certo? E menos raiz de 27. Raiz de 27 é quem? 27, como a gente viu, é a mesma coisa que 3 ao cubo, né? Então, seria 3 ao quadrado vezes 3. Se eu tirar a raiz, vai dar raiz disso aqui, raiz de 9, que é 3, vezes raiz de 3. Então, a gente teria x igual a mais 3 raiz de 3 e teria x igual a menos 3 raiz de 3, certo? Só observando aqui, raiz de 27 é o quê? É raiz de 9 vezes raiz de 3, ou seja, 3 raiz de 3. Tá certo? Bem, raiz de 27 está entre 25, né? E 36. É um pouquinho maior do que 25. Então, raiz de 27 é um pouquinho maior que 5. Beleza? Então, isso aqui vai ser 5, um pouquinho. Isso aqui vai ser menos 5, um pouquinho. Certo? Isso aí vai ser importante para a gente montar o esboço. Vamos ver se a gente consegue fazer esse esboço aqui nesse espaço que restou. Vamos levar em conta todas as informações que a gente obteve até aqui, tá certo? Vamos lá, então. Vamos marcar os pontos importantes, certo? A gente tem aqui a origem. A gente tem aqui, que vai ser menos 3 raiz de 3. E a gente tem aqui, que vai ser mais 3 raiz de 3. Aí, como é que o gráfico vai fazer? Quais são os outros pontos importantes? A gente tem menos 1 e 1. Então, vamos colocar menos 1 e 1 por aqui.
não, não precisa se preocupar com o seu gráfico, ele está fora de escala não, tá? Só se preocupe em representar todas as coisas que você calculou, certo? Na resolução do exemplo. Então vamos ver. O que é que vai dar? Antes do menos 1, a função ela é o quê? Ela é crescente, certo? E como eu ainda estou antes do zero, ela vai ter que ser uma função crescente e côncava para baixo, certo? Lembrando que ela precisa passar por esse ponto daqui, ó. Então ela vai fazer, quando ela chegar aqui no menos 1, certo? No menos 1, digamos que ele está nesse ponto aí, o gráfico dela vai fazer assim, ela vem aumentando, côncava sempre para baixo, até chegar aqui, que é um máximo local, né? É um máximo local. Portanto, nesse ponto, a minha derivada tem que ser o quê? 0. A reta tangente tem que ser horizontal. Tá certo? Pronto, agora eu vou para a parte entre menos 1 e 0. Então, nessa parte, a função ela é ainda, ó, agora, ela ficou decrescente, mas ela ainda é côncava para baixo. Então, ela vai decrescendo até chegar lá no zero. Decrescendo e côncava para baixo. Mas lembra que ó, a derivada não existe no zero, né? Por isso que o zero é um ponto crítico. No caso, se eu olhar para o limite aqui dessa derivada, em cima, quando o x for zero, ó, vai dar menos 1, tá? E embaixo vai dar zero, ou seja, vai dar um limite infinito na derivada. Isso quer dizer que a reta tangente vai ter que ficar vertical, tá bom? A função existe, certo? A função existe lá na origem, porque o f de 0 é 0, né? Certo? O y de 0 é 0, a gente viu isso aqui, certo? 0 é uma raiz, mas a derivada não existe, então a reta tangente tem que ficar vertical, certo? Porque justamente o limite aqui daria infinito, tá bom? Então a função vai ter que fazer assim, ela volta aqui assim e vem aqui, quando ela chegar aqui, ela tem que estar com a reta tangente vertical. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Tá? Ela vai fazer assim. Certo? Quando ela chega aqui, ela fica vertical. Tá? Agora vamos lá para o outro lado. Quando ela passa do zero, ó, ela ainda continua decrescente, mas agora ela vai ser côncava para cima. Tá bom? Vai ser côncava para cima. Então a gente vai ter agora aqui que o gráfico vai fazer assim. Ele continua aqui e chega aqui no 1 com a tangente horizontal mais uma vez. Depois do 1, aí o que acontece? A função agora ela vai ser crescente e vai ser côncava lá para cima. E vai precisar passar aqui, por quê? Porque esse ponto é outra raiz. Tá? Então, o gráfico ele termina fazendo isso aqui. Certo? Termina fazendo isso. Repara que o limite, quando o x tende a menos infinito, está dando menos infinito, né? A função está indo lá para baixo. E quando o x vai para mais infinito, o limite dá mais infinito, de acordo com o que a gente tinha calculado aqui atrás. Certo? Então, vamos agora indicar as coisas que a gente calculou, né? Esse ponto aqui é um máximo local. Beleza? Esse ponto aqui, por outro lado, é um mínimo local. E esse ponto aqui, ele é o quê? Ele é um ponto de inflexão. Certo? Maravilha. Então, a gente fez aí o esboço do gráfico dessa função. Vamos para o segundo exemplo da aula de hoje. Esse segundo exemplo vai ser o seguinte. Bem, a gente vai ter y igual, agora vai ser uma função racional, certo? Então, x vezes x menos 3, certo? Sobre x mais 3 ao quadrado, certo? Então, lembra dos passos que a gente precisa seguir, né? A gente tem que ver onde que a função tem as suas assíntotas, depois a gente tem que ver onde que ela é côncava para cima e onde que ela é côncava para baixo. Desculpa, a gente tem que ver onde que ela é crescente e onde que ela é decrescente. Depois tem que dizer se os pontos críticos que a gente achar são de máximo ou de mínimo local, tá? Depois a gente tem que olhar para qual que é a concavidade da função.
as raízes e aí a gente esboça o gráfico. Então, vamos começar com as assíntotas, certo? Então, vamos com as assíntotas aqui. Primeiramente, vamos começar com as que dão mais trabalho, né? Com as horizontais. Como é que eu tenho que ver as horizontais? Mesma coisa de antes, eu tenho que olhar para o limite da função quando o x tende a mais ou menos infinito, certo? Então, vamos ver. Quem que é o limite quando o x tende a mais infinito da nossa função? Repara que dá para a gente ver isso da seguinte maneira. Em cima eu tenho x ao quadrado menos 3x, tá certo? Multiplicando aqui. E embaixo eu vou ficar com o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é uma função racional, os dois polinômios têm exatamente o mesmo grau. Então, o resultado vai ser a divisão dos nossos coeficientes dominantes, dos termos que multiplicam as maiores potências de x. Então, dá 1, certo? Dá 1 sobre 1. Se eu olhar agora no menos infinito, vai dar a mesma coisa. Vai ter x2 menos 3x sobre x ao quadrado mais 6x mais 9. Mesma coisa, também vai dar 1. Tá? Então, o que é que isso significa? Significa que a reta y igual a 1 é assíntota horizontal. Beleza, né? Beleza, isso aí vai ser levado em consideração na hora de a gente fazer o esboço do gráfico. E as assíntotas verticais? Aí eu tenho que olhar, eu tenho que sair procurando o quê? Eu tenho que procurar onde que a função não existe. Qual que é o domínio da minha função? Qual que é o domínio dela? Tem algum valor de x que eu não posso substituir aí? Tem. Tem o valor de x que zere esse denominador. Quem é que zera esse denominador? É menos 3, né? Menos 3 não está no domínio. Então, deixa eu ajeitar aqui, porque o domínio, no caso, seria quem? Seria todo mundo, seria os reais, com exceção desse valor, certo? Então, no menos 3, a gente deve ter uma assíntota vertical. É assim que a gente faz para procurar elas. Então, vamos fazer aqui a conta do limite quando o x tende a menos 3, olhando apenas pela esquerda e depois olhando apenas pela direita. Aqui vai ser mais fácil a gente olhar com a forma fatorada da função, desse jeito aqui, certo? Sobre x mais 3 ao quadrado. Então, vê, no numerador vai dar o quê? Aqui é daquela forma informal, tá? Aqui eu vou ter menos 3, certo? O x está tendendo a menos 3 e o x menos 3 está tendendo a menos 6. Então, o numerador está tendendo a mais 18. Menos 3 vezes menos 6. E embaixo está tendendo ao quê? A 0, né? Sendo que é algo que está com expoente 2. Beleza? Expoente 2. Então, vai ser 0 por valores positivos. 18 sobre algo muito pequeno vai dar algo muito gigante. Só que é algo muito gigante e o quê? Maior que 0. Então, isso aqui vai tender a mais infinito. Como o expoente ali embaixo ele é 2, né? Ele é um expoente par. Quando eu tender pela direita a esse valor, vai dar a mesma coisa. Em cima vai ficar de novo igual àquele 18. E embaixo vai dar o quê? Vai dar 0 por valores positivos de novo, porque está elevado a 2. Então, pelos dois lados vai dar mais infinito. Aí, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Significa que a reta x igual a menos 3 é assíntota vertical. Beleza? É uma assíntota vertical. Isso aí também vai ser levado em consideração na hora de a gente fazer de a gente esboçar o gráfico. Tá bom? Beleza, vamos para a segunda parte da resolução. A gente tem que olhar agora onde que a função ela é crescente e onde que ela é decrescente. Então, vamos olhar para a nossa derivada. Certo? E aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Quem é que é y'? Vai ficar. Bem, para facilitar, né? Como é que eu posso fazer aqui? Eu já uso dessa forma ou uso dessa? É melhor usar na forma de cima. Tá certo? Vamos fazer, então, assim. Ó, vamos pegar o y como sendo x ao quadrado menos 3x, certo? Sobre x mais 3
elevado a 2. Porque se eu faço desse jeito aqui, como está, eu vou ter que usar, para derivar em cima, eu vou ter que usar a regra do produto. Aí já vai começar a ficar muito complicado, né? Vamos usar apenas a regra do quociente e na hora de derivar esse denominador aqui, usar a regra da cadeia. Então, a gente vai ter a nossa derivada de cima, que vai dar 2x menos 3 vezes o de baixo, certo? Aí, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Quanto é que dá a derivada do de baixo? Vai dar 2 vezes x mais 3 vezes a derivada de quem está dentro aqui na base, que é 1, né? Sobre o quadrado de quem está embaixo. Então, sobre x mais 3 ao quadrado de novo ficou elevado a 4. Bem, tá bem complicado isso aí, né? Mas dá para a gente simplificar alguma coisa. Por quê? Porque tem x mais... a gente tem esse termo, certo? X mais 3 em todos os cantos da expressão. Ele aparece aqui e ele aparece aqui embaixo. Dá para simplificar um em todos eles. Então, eu vou simplificar esse aqui, simplificar um desses aqui e um desses daqui de baixo, de modo que o expoente aqui embaixo agora vai ser igual a 3, tá certo? Bem, aí agora facilitou, por quê? Porque ficou só com esse termo aqui em cima que tem expoente 1. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar e ver o que é que vai ficar. Ó, a gente vai ter 2 vezes x, né? Vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes esse 3 aqui vai dar mais 6x. Menos esse 3 aqui vezes o x vai dar menos 3x. E menos 3 vezes esse outro aqui vai ficar menos 9. Pronto, e aqui? Aqui vai dar só menos esse termo vezes 2 vezes 1. Então, vai dar menos 2x2, certo? E aí, menos com menos ficou mais pronto, são 3x vezes 2, que é a mesma coisa que esse termo que eu escrevi aí, 6x. Sobre x mais 3 ao cubo. O que é que eu posso simplificar? Certo? Vamos ver aqui. Dá para cancelar esse termo com esse, certo? E aí, o que vai restar vai ser, ó, pronto, eu vou ter esse com esse, vai dar 3x, com esse outro aqui dá 9x, certo? Então, a gente ficou com 9x menos 9 sobre x mais 3 ao cubo, tá certo? Lembra que é ao cubo, para não se confundir. Aqui estava errado. Beleza. Então, se eu quiser ainda, eu ainda poderia escrever assim, ó, o y' seria 9 vezes o x menos 1, certo? Sobre x mais 3 ao cubo. Então, essa aqui é a nossa derivada. Então, o sinal dela vai depender tanto de quem está aqui em cima, certo? Quanto de quem está aqui embaixo. Como é que fica o sinal, então, desse numerador aí, desse termo aí do primeiro grau? Como ele é do primeiro grau, o seu gráfico vai ser uma reta, certo? Uma reta crescente, porque aqui na frente é 1, que é positivo. Antes da raiz é positivo, vai ser negativo. Depois da raiz vai ser positivo. E a raiz é quem? É 1, certo? E como é que fica o sinal do denominador lá? X mais 3 ao cubo. Então, quem determina é quem é o sinal do x mais 3. Como é que é o sinal disso? De novo, a gente tem uma reta, porque é uma função que é do primeiro grau. A raiz é igual a menos 3, tá? Então, antes é menos, depois é mais. Lembrando que é x mais 3 ao cubo. Como o expoente é ímpar, quem determina é o sinal de quem está aqui na base, tá? Então, é por isso que eu olhei só para o sinal disso aqui e não de x mais 3 ao cubo, porque ia ficar mais complicado, né? Com mais termos, quando já iria bastar olhar para o sinal dessa expressão daqui. Então, vamos para a tabela de sinais, né? A gente tem, ó, 9 vezes o fx menos 1, né? A gente tem o x mais 3 ao cubo e a derivada. Que pontos aí são relevantes, né? A gente tem o menos 3 e o 1, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, o 9 ele é sempre positivo, tá? Por isso que eu não
estou nem me preocupando com 9. Mas o x menos 1 ele é negativo antes do 1 e é positivo depois do 1. Esse denominador ele tem o mesmo sinal desse termo aqui. Ó. Então, ele é negativo antes do menos 3 e é positivo depois dele. Certo? Beleza. Com isso, aqui eu fiquei com menos e menos, então deu mais. Aqui, menos com mais, então deu menos. E mais com mais, deu mais. Certo? Então, eu já sei como é que a minha função ela aumenta ou ela diminui. Ela aumenta nessa parte aqui, ó, antes do menos 3. Ela diminui nessa parte aqui entre o menos 3 e o 1. E ela aumenta de novo aqui após o 1. Certo? Então, eu posso classificar esses pontos críticos. Repara que esse ponto aqui, ó, menos 3, ele não é um ponto crítico, tá? Porque a função não existe nesse ponto. Menos 3 não está no domínio. Então, eu não posso ter um ponto de máximo ou de mínimo local, por exemplo, nele, porque a função não existe nele. Só quem eu tenho que realmente classificar é o 1. É o único ponto crítico que a gente tem aqui. Mesmo a derivada não existindo nesse ponto, a própria função já não existia nele. Então, é por isso que a derivada não existe. Não é uma informação nova que a derivada acrescentou. Já não existia e continuou não existindo, tá? Beleza, então aqui ó, no 1, o que é que a gente tem? O sinal mudou de menos antes para mais depois. Então, ela era a minha função, né? Ela era decrescente antes e era crescente depois. Então, aqui no 1 é um ponto de quê? Um ponto de mínimo local. Beleza, né, pessoal? Ponto de mínimo local. Então, já classificamos os nossos pontos críticos. Vamos agora para o quê? Para a segunda derivada. Então, terceira parte. Vamos estudar como que é a concavidade dessa função. Então, a gente tem que derivar mais uma vez. Vamos começar logo dessa forma que está aqui. Ó. No caso, acho que seria mais simples, né? A gente derivar com ela nesse formato aqui. Ó. 9, eu vou escrever a mesma coisa de novo. Não era isso que eu queria, não. Eu queria escrever como 9x menos 9. Né? Dessa forma que está... já tinha escrito aqui, tá? Eu vou fazer a conta com essa expressão aqui. Beleza? Então, quem é que é a segunda derivada? Derivada do de cima, que é 9, vezes o de baixo, x mais 3 ao cubo, certo? Aí menos o de cima, 9x menos 9, tá? Vezes a derivada do de baixo. Aí vai ficar o quê? Fica 3 vezes x mais 3 ao quadrado, vezes a derivada de x mais 3, que é 1, sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre x mais 3 ao cubo ao quadrado. Aí fica x mais 3 à sexta, não é isso? Podemos simplificar mais uma vez, que nem a gente fez antes. Ó, tem x mais 3 ao quadrado aqui. Aqui tem ao cubo, aqui tem a sexta. Então, eu posso simplificar o x mais 3 duas vezes em todos esses termos. Aqui só ficaria 1 agora. E aqui ficaria com o expoente 4 agora. Beleza. Vamos ver como é que fica. Agora, o y duas linhas vai ser o quê? Ó, 9 vezes isso vai dar 9x mais 27. Certo? E aqui vai dar simplesmente menos 3 vezes o que eu tenho aqui. Então, fica menos 27x. Certo? Aí, menos com menos fica mais. Então, mais 9 vezes 3 mais 27, mais uma vez, sobre x mais 3 à quarta. Ok, então ficou 9x menos 27, isso aí dá menos 18x, mais 27, que é 54, sobre x mais 3 à quarta. Então, ainda posso olhar aqui da seguinte maneira. Posso escrever aqui em evidência, posso escrever 18 em evidência. Vai ficar 18 que multiplica menos x mais 3, beleza?
menos x mais 3, beleza? Sobre x mais 3 elevado a 4. Pronto, agora, o denominador está elevado a 4, então ele é sempre positivo. Agora, esse 18 que ficou aqui também é sempre positivo, então quem vai me dizer qual é o sinal da segunda derivada é esse termo aqui, ó, é menos x mais 3. Como que é o gráfico desse negócio? Ele vai me dar uma reta, né, porque é uma função que é do primeiro grau, só que é uma reta, que é uma reta decrescente. Porque aqui, ó, multiplicando o x, tem esse menos 1 que é negativo. Quem é que é a minha raiz? Quem é que zera esse termo? Seria o x igual a 3, né? Beleza. Aí antes da raiz é positivo, depois da raiz é negativo. E o sinal da segunda derivada é o mesmo sinal desse termo, porque todos os outros que aparecem nela são positivos. Vamos olhar então aqui para como que vai ficar o sinal da segunda derivada, certo? Agora, a gente vai ter, ó, y duas linhas vai ser o quê? A gente tem 3, né? A gente também tinha o 0, né? Que era um ponto que a função não existe, certo? Mas, enfim, vamos colocar aqui assim, o 0... É 0 não, desculpa. Não é 0 não, seria no menos 3 que a função não existe. Beleza? No menos 3 a função não existe. Então, menos 3 e 3. Então, como é que fica o sinal? Antes do 3, a função é sempre côncava para cima. A derivada é sempre positiva, né? A segunda derivada. E depois do 3, a segunda derivada fica negativa. O que é que dá para a gente afirmar, então? Aqui é côncava para cima, aqui é côncava para cima, aqui é côncava para baixo. Então, a minha concavidade, né, ela muda no 3. Quer dizer que 3 é um ponto de inflexão. Certo? 3 é um ponto de inflexão. Certo? Beleza, para finalizar, vamos ver algumas informações relevantes aí que restem, né? Por exemplo, raízes. Quais são as raízes dessa nossa função aí? Onde é que ela é igual a zero? Para que ela seja igual a zero, quem tem que ser zero é o numerador. Tá? Então, ou vai ser quando x for zero, ou vai ser quando x for igual a 3, tá certo? Beleza. E em 1, que é o outro ponto relevante aí que aparece, qual que é o... Tipo, não precisa nem dizer qual que é o valor da função, mas qual que é o sinal, né? Para ficar mais fácil de a gente representar no gráfico. Quando x for 1, eu vou ter em cima 1, que multiplica 1 menos 3, que é menos 2, sobre 4 ao quadrado, ou seja, vai dar menos 2 sobre 16, dá menos 1/8. Então, vai dar negativo, que é o que interessa para a gente aí na hora de a gente esboçar o gráfico, tá certo? Beleza, então vamos para o esboço. Vamos para o esboço, coloca aqui o eixo x, coloca aqui o eixo y, certo? E aí, vamos lá. Marca os pontos relevantes, né? A gente tinha a origem, que era uma raiz. Tem a origem, tem o 3 e o 1. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, certo? Vamos diminuir o tamanho desse 1 aí um pouquinho, para dar para fazer melhor aí esse esboço, certo? Então, vamos dizer que o 1 está aqui, por exemplo. Então, 3 está aqui, no caso, certo? E, no caso, menos 3 está aqui, por exemplo. Lembra que menos 3 é uma assíntota. É uma assíntota o quê? Vertical, né? Então, eu tenho que desenhar aqui uma reta pontilhada para indicar que a função nunca pode passar por esse valor. Certo? Tenho que marcar aqui uma reta pontilhada. Mas o que mais? A gente viu que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Então, vamos marcar aqui, ó, o 1. Certo? O 1 aqui. E vamos passar agora uma reta horizontal pontilhada para a gente indicar que a função tem essa reta aí como assíntota.
Beleza, né? Tá bom, vamos ver então o que é que acontece antes do menos 3. Antes do menos 3, o que é que eu tenho? Bem, a função ela é côncava para cima e ela é o que? Crescente. E quando eu tendo para menos infinito, a função tem que tender a essa reta aqui. Ó. Então, ela vem da reta aumentando, certo? Côncava é sempre para cima. E quando tende a menos 3, ela tem que tender ao quê? A mais infinito. Estou tendendo a menos 3 do lado esquerdo. Né? Então, seria esse limite aqui, mas no caso os dois são iguais. Então, o gráfico vai fazer assim. Certo? Beleza. Ela é crescente e é côncava para cima. Agora, passei para o outro lado, lá do menos 3. O que é que eu sei, então? Ela volta lá do infinito, né? Mais uma vez. O zero é uma raiz, quer dizer que ela precisa passar por aqui. Ela vai agora ser o quê? Decrescente, né? Vai ser decrescente até chegar no 1. Lembra que o f de 1, né? que o y de 1, ele é negativo. Sendo que ele é menos 1/8, vai ficar muito pequeno. Então, eu vou indicar ele aqui um pouquinho fora... eu vou indicar a imagem do 1, certo? Um pouco fora de escala para ficar mais fácil de visualizar. Certo? Lembra que 1, ele é o quê? É um mínimo local. Então, quando chegar aqui, o gráfico ele tem que chegar com a reta tangente horizontal. Tá? Então, eu venho aqui decrescendo, venho ao lado do infinito, decrescendo. Tenho que passar aqui na origem, certo? E quando eu chego aqui no 1, tem que estar com a reta tangente horizontal. Tá muito ruim. Deixa eu melhorar aí esse gráfico um pouquinho, tá? Ficou horrível. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Pronto, apaguei demais, né? Apaguei muito mais do que eu queria ter apagado. Bem, pessoal, eu acabei apagando os eixos sem querer, tá? Mas vamos lá. A gente vai voltar lá do infinito. Aí vai descer aqui, vai ter que passar na origem. E quando chegar aqui no 1, tem que chegar com a reta tangente horizontal. Por quê? Porque é um ponto de mínimo local. Quando chegar no menos 1, não. Quando chegar no 1. Passando do 1, a função agora vai ser... Ela vai ter que aumentar. E ela ainda está antes do 3, tá? Então, ela aumenta côncava para cima. Só para a gente ver, no 3, a função ela tem uma raiz, né? Então, ela tem que chegar aqui passando exatamente nesse ponto. Ela sai com a tangente horizontal e vem aqui côncava para cima, da mesma forma que a gente tinha ali. Certo? Beleza. Daqui em diante, o que é que vai acontecer? A função vai ser ainda crescente, porque está maior que 1, mas vai ser côncava para baixo. E, quando eu tender a mais infinito, o meu gráfico tem que se aproximar cada vez mais da reta y igual a 1 mais uma vez, porque é uma assíntota horizontal. Então, o gráfico vai fazer agora assim. Tá? Então, está aí o esboço do gráfico. Tá? Deixa eu dar uma melhorada nele aqui. Certo? É meio difícil de desenhar isso aqui com a caneta, tá? Digitalizadora. Enfim, vamos só agora indicar as coisas que a gente tem aí no gráfico, tá? Aqui é uma assíntota vertical, beleza? Aqui eu tenho uma assíntota horizontal, essa reta. O que mais? Esse carinha aqui, ele é o quê? Ele é um mínimo local. No caso, ele é o mínimo global, pelo que a gente está vendo do gráfico. Certo? E aqui, em 3, a gente tem o quê? Tem um ponto de inflexão. Beleza, pessoal? Então, foram 2 exemplos, mas são 2 exemplos bastante longos. Por quê? Porque eles misturam tudo que a gente aprendeu nessa segunda parte do curso. Certo? Na próxima aula, a gente volta com mais alguns exemplos para a gente continuar fixando as ideias dos esboços de gráficos, tá certo? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.